Olá! Escolas sem salas de aula convencionais, sem turmas divididas por faixa etária, sem provas, sem aulas expositivas. Existem várias experiências consideradas inovadoras em educação no Brasil que mostram que é possível ensinar de forma diferente do que se vê nas escolas tradicionais. A inspiração para muitas dessas escolas vem de Portugal. Nós vamos conversar com o educador português, idealizador da Escola da Ponte, criada em 1976, o professor José Pacheco. Hoje ele coordena o projeto Âncora, em Cotia, São Paulo. Professor Pacheco, o senhor veio a Brasília participar da primeira Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação. E eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre essas alternativas. Quais são hoje, no Brasil e no mundo, as alternativas para a educação? Elas são muitas e anunciadas desde há muito tempo também. Todas não dá para chamar de novas mais, é isso? Não é mais do que recuperar muito daquilo que os grandes da educação do Brasil, Anísio, Darcy, Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima, Nise da Silveira, Maria Nilde, todos esses já anunciaram há décadas. Mas faltava pôr na praxis, não é? Foi isso que aconteceu. E essa conferência mostrou a vitalidade do sistema educativo brasileiro à revelia da política pública que ainda hoje se faz. E demonstrou a possibilidade, muito claramente, a possibilidade de deixar de viver a tragédia dos 30 milhões de analfabetos que nós temos no Brasil. Não é? E, como eu disse, ela manifesta-se de diferentes modos, e ainda bem. Não gosto daquilo que é colunado de Portugal, gosto da criatividade brasileira. E é o facto evidente de que hoje não se pode ensinar alunos do século XXI com professores do século XX e um modelo do século XIX. Quando se diz que não tem aula, não tem série, isso é o menos importante, digamos que é o mais exótico. O que é que tem? Esses projetos, cada um a seu modo, têm tudo aquilo que o sistema educativo brasileiro precisa. Os projetos que o senhor fala, porque não tem sala, não tem turma por faixa etária, mas tem projetos. As crianças se reúnem em torno de um projeto comum com diferentes idades, não é isso? Grupos pequenos. Tecnicamente, eu penso que não vale a pena estar a acrescentar algo, mas direi algo que também toda a gente entende. Este modelo de escola que aí está, ele vem de uma tradição do século XIX, de uma escola da modernidade gerada a partir da Revolução Industrial, de necessidades sociais da época, e que hoje se pereniza. Ninguém se interroga porque é que, dando aula, há alunos que não aprendem. Porque é que há aula. Então, eu gosto muito mais de evidenciar aquilo que essas escolas têm. E o que elas têm é a afirmação da possibilidade da excelência académica, do IDEB 10, que toda a gente persegue o 6. É possível o IDEB 10 hoje. Portanto, apostam e provam que é possível com uma outra organização de escola, um outro paradigma de trabalho, uma outra configuração da prática escolar e comunitária, garantir a excelência académica com a inclusão social. Não é um fatalismo ter 4 milhões fora da escola no Brasil. Não é um fatalismo que os profissionais de direito saiam desqualificados e não consigam aprovação na ordem dos advogados. Não é um fatalismo. É a própria escola que reproduz o insucesso da forma como ela está a ser gerida. Então, o que nós tivemos de novo neste momento, eu digo nós porque eu não sou ninguém, eu aqui, digamos, que estou acompanhado de milhares de educadores brasileiros, e são muitos milhares. São mais de 100 projetos que estão ali a ser mostrados. Muito melhores do que aqueles que eu vi na Europa. Mais de 100 projetos de alternativas à educação tradicional. Eu tenho muito medo da palavra alternativo, porque trata-se de continuidade e não de algo divergente e marginal, não é? Normalmente, quando se fala de alternativa, fala-se disso. Eu considero que é preciso, realmente, quando se muda, ter muito respeito pela criança, não fazer dela uma cobaia. E é preciso mudar com consciência de que se está a cumprir uma lei de diretrizes e bases que é maravilhosa, a lei de 96, do Darcy Ribeiro, com fundamento científico. Hoje, o modelo que existe e que é patrocinado pelo poder é um modelo que não funciona e que não tem sequer fundamento científico. Chegou a um ponto absurdo total. Por isso é que não me espanta que produza a infelicidade e a ignorância.
Então esses modelos, esses projetos chamados alternativos, não são mais do que a afirmação da possibilidade de todas as crianças brasileiras serem sábias e felizes, porque o podem ser. O que existe de comum nesses projetos? Existe o projeto. Escolas são pessoas, não são edifícios. Já dizia o Paulo Freire que a escola não muda o mundo, mas muda a pessoa e a pessoa muda o mundo. Então, as escolas são pessoas, pessoas são os seus valores. E os valores transmutados em praxis são projetos. Então, essas escolas, cada uma a seu modo, como eu sublinho e como satisfaz, elas desenvolvem projetos com as crianças e nesses projetos, que incluem também a participação comunitária, familiar, eles desenvolvem esses valores. Os valores que estão plasmados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nos parâmetros curriculares nacionais. Não fazem mais do que isso. Enquanto que as escolas que têm aula, têm a série, têm a prova, com todo o respeito que eu tenho pelos professores que nelas trabalham e sofrem, essas escolas estão fora da lei. Porque não cumprem os desígnios da Lei de Diretrizes e Bases. Porque é impossível, com uma escola organizada segundo o século XIX, cumpri-las. É tão simples que até espanta como as pessoas não viram. O que me surpreende ainda mais hoje é que o Ministério está atento a este fenómeno, que se manifestou de uma forma tão pungente. E o próprio Ministro da Educação, que nos recebeu, ele propôs a criação de um grupo de trabalho que acompanhe estes projetos, que os avalie, que é isso que esses projetos querem, que os avalie, que compreenda o que há de comum entre eles, que chame as universidades que estão ensilosadas e, enfim, longe da realidade e as ponha em contacto com esta gente que está lá no chão da escola para que a política pública brasileira seja uma política séria, uma política que cumpra exatamente a Lei de Diretrizes e Bases. No Brasil, especialmente na grande mídia, assim, valoriza-se muito, por exemplo, o sistema coreano. E finlandês também, não é? Não, são diferentes, né? São. Um muito voltado para a disciplina, turmas bem tradicionais e o finlandês bastante diferente, né? O finlandês mais próximo do que essas experiências que o senhor falou, se aproxima mais dessas experiências que o senhor falou. É uma mudança cultural muito grande, imaginar no Brasil a adoção, né, de um sistema que elimine, ou pelo menos modifique muito o papel do professor em sala de aula, né? É difícil, porque se trata de uma conversão, praticamente. Conversão? Uma reelaboração da própria cultura pessoal e profissional, que a formação que temos não permite, porque é uma formação que reproduz o modelo social e escolar do século XIX, nas universidades. Mas é possível. Estes professores são professores como quaisquer outros, como eu, frágil, mas que se unem em equipe e são honestos, são coerentes com aquilo em que acreditam. Então é possível. Agora, quando falamos da Coreia como referente, eu pergunto porquê é que os países como a Coreia, que são os primeiros lugares do PISA, também são os primeiros lugares no suicídio juvenil e infantil. Há qualquer coisa que não está... Não é? É que sempre me assusta quando alguém fala do modelo da Coreia de educação. O da Finlândia é um pouco mais próximo, como disseste. E muitas vezes eu escuto os políticos brasileiros falar de que é pela educação que o Brasil muda e que a Finlândia é uma referência. Se eles falam da Finlândia, deveriam perceber que na Finlândia foram eliminados todos os exames. E o que é que estão a fazer aqui? Estão a introduzir mais exames por anos. Na Finlândia deu-se autonomia às escolas. Aqui não se vai regulamentar o artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases. Há uma incoerência muito grande entre discurso e prática. Mas eles saberão porquê. Agora, é possível, é isso que eu digo sempre. Porquê é que nós temos de estar sempre a pensar que o Brasil é menos capaz? Qualquer criança ou jovem brasileiro é tão ou mais capaz, é mais criativo de fazer aquilo que qualquer europeu faz. E eu vim da Europa e sei muito bem isso. Eu queria conversar sobre o projeto Âncora, então, que foi o que colocou o senhor em contato direto com as crianças brasileiras. O que é o projeto Âncora? O que é essa escola? O projeto Âncora era uma ONG que fazia contraturno, completava as 4 horas de escola. Só para relembrar, o projeto Âncora, ele é uma escola hoje, né? Escola. Em São Paulo, em Cotia. E Cotia tem um dos piores índices
o mais baixo índice de desenvolvimento da educação básica do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, né? Então, e tem uma escola, que é aquela onde eu estou, que tem IDEB 10. Ainda não está, porque ainda não foi feita a prova. O projeto Âncora tem IDEB 10. Vai ter IDEB 10, porque nós sabemos, fizemos as provas de 2011 e as crianças aprendem tudo. Aprendem porque não lhe criamos obstáculos à aprendizagem, como as escolas tradicionais o fazem. E peço muita desculpa às escolas tradicionais. O projeto Âncora é uma ONG, a pessoa que a criou pediu-me para fazer uma escola, mas eu, sexagenário, não me apetecia muito voltar à escola, não é? Já tinha mais de 40 anos de chão de escola lá em Portugal. Então, quando ele me pediu, eu perguntei porquê. Ele disse que fazer contraturno era como enxugar gelo. E porquê? Porque estes jovens que eu refiro são jovens de favela. São 3 favelas das mais violentas da periferia de São Paulo. Jovem que não sabe quem é o pai, jovem violado, jovem no tráfico, jovem que viu a mãe ser assassinada. Percebem? Jovem que chega com 13, 14 anos ao projeto Âncora, depois de passar 6, 7 anos noutras escolas e não sabe ler. E esses jovens, hoje, não criam um problema de disciplina, não há um castigo, transformaram-se totalmente com pessoas comuns. Os professores que nós tínhamos eram as pessoas que qualquer escola tem. O que aconteceu ali foi a ruptura de paradigma, com muita coragem, com muita responsabilidade, feito por qualquer educador. Porquê é que não se faz noutras escolas? É essa a minha pergunta. Mas como se faz no Âncora? Partimos exatamente do que eu disse há pouco. Tem uma lona de circo, uma quadra de skate, assim, o que acontece? Você pode descrever para a gente? Aqueles alunos têm muito mais do que qualquer outro aluno das escolas de Cotia ou de outro lugar qualquer. Têm ateliês de mosaico, eutonia, maracatu, português, matemática, história, com certeza, e tudo mais. Têm 3 refeições diárias com técnico, nutricionista. É uma escola integral? Integral. Abre às 7 da manhã e vai até a hora que for. Atende essas comunidades carentes, com crianças em situação de risco. Mas nós não queremos que se mantenha assim, queremos que seja aberta a toda a gente, não queremos escolas de pobres, escolas de ricos, queremos escolas de brasileiros. E estamos em vias de ser escola estadual. E o mais interessante é que, tendo essas crianças tudo isso, e tendo pedopsiquiatria, psicologia, a todo o tempo, que vai resolvendo muitos problemas e bloqueamentos emocionais, enquanto que em Cotia o custo aluno ano é de cerca de 5.800 reais, e não tem nada disto que eu falei, a nossa escola custa 560 reais por aluno, 10 vezes menos. E qual é o segredo? O segredo é fazer um trabalho dentro do novo paradigma. Eu não posso aprofundar esta afirmação, porque teria de explicar o que é isso do novo paradigma, como é que ele se manifesta, em que é que se manifesta em termos de nova construção social de escola. Mas posso dizer que no Âncora, aquilo que está a ser feito é a criação, portanto, o Âncora é uma incubadora de comunidades de aprendizagem, que é uma das formas possíveis de nova construção social. Ou seja, fazer uma escola à medida do século XXI, para brasileiros do século XXI. E mais, eu vou fazer uma afirmação que pode parecer épica ou pretensiosa, e que não foi minha. Já vários o disseram, Agostinho da Silva, Edgar Morin, quando veio ao Brasil. A nova educação do mundo está a começar aqui no Brasil. E eu sei muito bem o que digo. E desculpai a arrogância. Então o que está a acontecer é uma profunda mutação que vai mostrar a possibilidade de todos serem sábios e felizes, de não vivermos esta tragédia humana que ainda hoje se vive. E o que nós queremos não é criar uma ilha da excelência, um paraíso pedagógico. Queremos influenciar a política pública. Queremos influenciar. E esta ideia do Ministério de criar o grupo de trabalho foi um grande avanço nesse aspecto. Nós estamos para colaborar com toda a gente. Não estamos contra ninguém. Eu queria que o senhor falasse sobre um dispositivo que o projeto Âncora utiliza, que é o Sinto que já sei, posso ajudar. O Sinto que não sei, preciso de ajuda. O senhor podia explicar como é que isso funciona com as crianças? Isso resultou de uma pergunta que um realizador de cinema fez a uma jovem que veio de outra escola para o projeto Âncora. Perguntou-lhe, então aqui vós não fazeis avaliação? E a jovem respondeu, nós fazemos avaliação, não fazemos é prova, porque prova não prova nada. E é verdade, eu poderia aqui explicar porquê. Não prova. É preciso fazer afirmações deste tipo e admitir que haja o contraditório. Então ela disse, a avaliação é assim, quando eu sinto que já sei, eu partilho com os outros aquilo que eu aprendi.
Isso é avaliação. O que é que ela quis dizer nessa frase tão simples? É que ela lá no âncora, a partir de desejos, sonhos, necessidades, ela faz um processo de pesquisa onde transforma a informação em conhecimento e conhecimento na ação, operando transformações pessoais e sociais na comunidade e na escola. E que quando ela consegue produzir conhecimento, o dever dela, enquanto valor máximo, que é o da solidariedade, é partilhar com os outros aquilo que sabe, aquilo que fez, aquilo que aprendeu. Isso é avaliação. Prova não prova nada, prova é uma perda de tempo. E é um ato deseducativo. Se houvesse tempo, eu explicaria. A gente tem mais um pouquinho de tempo, porque eu queria que o senhor falasse sobre a crítica que o senhor faz aos rankings e avaliações. Sim, não fazem sentido algum. Repara, dizer isto perante o peso imenso daqueles que apoiam a elaboração de rankings pode parecer, e é, talvez, muita arrogância. Mas eu disponibilizo-me para discutir com essas pessoas que apoiam os rankings em pormenor, tecnicamente, se quiseres. Essa é a minha convicção, de que os rankings não traduzem absolutamente nada. Repara, quando se fala de índice de desenvolvimento da educação básica, de que é que nós estamos a falar? De um índice que parte do resultado da prova Brasil e do fluxo escolar? Uma prova não prova nada. Repara, tu sabes fazer raiz quadrada? Sim. Mas quando eu pergunto a professores, em cada 100 só um sabe. Mas puseram um dia lá a raiz quadrada numa prova, esqueceram. Porque a aprendizagem não foi significativa. Esse D não é de desenvolvimento no IDEB, é de decoreba, que é uma coisa bem diferente. É aquilo que se acumula na memória de curto prazo, se vomita numa prova e se esquece. Isso não é aprendizagem. E é preciso dizê-lo isto. É preciso dizê-lo e dizer que há alternativas para isso. Então, eu não acredito nos rankings. Nem servem para nada. Nota é inútil e prejudicial. Aula é inútil e prejudicial. E quem diz isto não é um jovem utópico. É um sexagenário responsável por aquilo que diz. José Pacheco, desculpa desta muito ênfase. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio da TV Senado. O Cidadania conversou com o educador José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, em Portugal, e coordenador do projeto Âncora, em Cotia, São Paulo. Mande suas críticas e sugestões para nós, ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/tv. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.